Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, verso 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos analisando primeiro aos Coríntios 15, 23. Cada um, porém, pela sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bem, a gente está corrigindo aquela velha interpretação de que Jesus virá uma vez para a igreja e a outra vez para o mundo em geral. Isso não passa de uma teoria que entrou no contexto cristão no século XIX, mais propriamente no ano 1838. No conceito apostólico, apenas uma vinda. Jesus virá uma só vez. E ele virá com uma finalidade explícita: instalar o seu reino na terra. É claro que haverá a ressurreição, pois a ressurreição dos santos, que é chamada em Apocalipse 1:6, é qualificada como a primeira ressurreição. Por que esta ordem? Vamos lembrar de 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, pela sua ordem. Por que a ressurreição dos santos é chamada de a primeira ressurreição? Por que este qualificativo? É porque antes, no verso 5 de Apocalipse 20, então estamos ligando os dois versos. Apocalipse 20, o verso 5 e o verso 6. No verso 5 mostra que os demais, ou os outros mortos, não reviveram, vindo a ressuscitar, é lógico, depois dos 1000 anos. Isto é, depois do reinado do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que o próprio Jesus disse que a vinda dele se dará após a tribulação. Esta tribulação é aquela que lá em Apocalipse 7:14 é qualificada como a grande tribulação. Jesus disse, Mateus 24, versos 29 e 30, logo após a tribulação daqueles dias,
Então, fica claro, logo depois da tribulação daqueles dias, veja, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, os poderes do céu serão abalados e então se verá quem? O sinal do Filho do Homem vindo. Olhe bem, este sinal do Filho do Homem, Jesus, é ele mesmo, ele que será visto. Então se verá o sinal do Filho do Homem, que virá entre nuvens. E daí? Vinda secreta? Ninguém vai saber? Não. Ele mesmo está dizendo, então aqui 2 lições, a gente aprende que Jesus virá após a grande tribulação e que ele será visto vindo entre nuvens. E isto é confirmado lá em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, isto é, os judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, isto é, irão entrar em pânico, arrependimento, embora que tardio, porque não creram e estarão vendo acontecer aquilo que ele mesmo, Jesus, prometeu. Lembrem, quando ele subiu e os discípulos ficaram de olhares fixos, que ele subia entre nuvens, isto é, para o alto, é lógico. Logo em seguida, aparece 2 anjos vestidos de branco e dizem: varões galileus, por que estáis com os olhos fixos nas alturas? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo, ele há de descer. Onde está a vinda secreta? Do mesmo modo, da mesma maneira que ele subiu, visivelmente descerá visivelmente. A gente encerra, dá uma pausa aqui, mas continuaremos no mesmo tema e o nosso alvo é ensinar as Escrituras sem seguir teorias humanas que são simplesmente criadas pelos homens e forjadas segundo o bel prazer de cada um. Nós queremos nos fixar nas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Amém e amém.